Carlos Federico Lecor era um veterano das guerras napoleônicas e comandante da divisão de voluntários reais. Sob seu comando, o exército português de manutenção da paz ocupou Montevidéu em janeiro de 1817. Em abril de 1820, após a derrota final do artiguismo, ele assumiu o controle de todo o território da província. Um congresso geral extraordinário realizado entre julho e agosto de 1821 em Montevidéu decidiu incorporar o território oriental ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, renomeando-o como província Cisplatina. Ao mesmo tempo e durante 1820, a Revolução Liberal do Porto, em Portugal, levou ao retorno imediato de João VI, que estava no Brasil desde 1808. Em março de 1821, João VI nomeou seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil e, no mês seguinte, partiu para Lisboa. O príncipe decidiu permanecer no Brasil, dando início ao processo de rompimento definitivo com a coroa portuguesa, o que o levou a ser proclamado imperador em 12 de outubro de 1822. Lecor jurou fidelidade ao novo monarca e a província cisplatina passou a fazer parte do Império Brasileiro. Esse cenário reconfigurou a posição das elites locais. Um lado apoiava a união com o Brasil, enquanto o outro buscava uma aliança com as Províncias Unidas do Rio da Prata. Em 1822, a independência brasileira dividiu o exército invasor entre os partidários da nova experiência política e aqueles que permaneceram leais à coroa portuguesa. O desembarque, em abril de 1825, de um grupo de soldados de Buenos Aires, episódio conhecido como Cruzada Libertadora, deu início a um movimento revolucionário que instalou um governo provisório na província oriental. O ex-oficial arguista Juan Antônio Lavaleja, um dos líderes do Levante, foi nomeado brigadeiro-general e comandante em chefe do exército. As autoridades provinciais convocaram uma honorável Câmara de Representantes da Província Oriental, composta por 14 deputados eleitos pelas diferentes cidades, que começou a se reunir na cidade de Florida em 20 de agosto de 1825. Finalmente, em 25 de agosto, foi decretada a independência em relação ao rei de Portugal, ao imperador do Brasil e a qualquer outro no universo, ao mesmo tempo em que foi determinada a união da Província Oriental com as outras províncias no território da América do Sul. As importantes vitórias militares de 1825 em Rincón e Sarandi foram decisivas para que o Congresso das Províncias Unidas decidisse a incorporação da Província Oriental. Naquela época, Frutuoso Rivera, um dos líderes militares do Exército Imperial, havia se juntado ao levante rebelde iniciado em abril. Em 10 de dezembro de 1825, o Império Brasileiro declarou guerra. Dois projetos de construção do Estado coexistiam nas províncias. De um lado, os unitaristas, que buscavam um Estado centralizado com Buenos Aires como capital. De outro, a proposta federal, que reunia povos com direitos iguais, regidos pelas leis comuns de um governo central diante do qual não perdiam sua capacidade soberana. O prolongamento do conflito com o Brasil, a mediação britânica e as negociações entre Buenos Aires e os enviados brasileiros terminaram com a decisão de criar um Estado independente no território oriental. A Convenção Preliminar de Paz foi assinada em 1828 no Rio de Janeiro entre representantes das Províncias Unidas e o Imperador do Brasil, sob mediação britânica. A negociação terminou em Montevidéu e foi baseada na independência da província de Montevidéu, agora chamada de Cisplatina, na livre navegação do Rio da Prata e seus afluentes por navios das Províncias Unidas e do Império Brasileiro e na retirada das tropas imperiais de Montevidéu e Colônia, que ocorreu em janeiro de 1829. Ao mesmo tempo, foi convocada uma eleição para representantes de uma Assembleia Geral Constituinte, responsável pela nomeação de um governador provisório e pela elaboração de uma Constituição. O ciclo revolucionário iniciado na segunda década do século XIX estava chegando ao fim, mas ainda restavam inúmeros desafios para o Estado nascente, que em poucos anos teria de enfrentar guerras internas e regionais, a discussão de suas fronteiras políticas e sua viabilidade como território independente.